Vamos lá, pessoal. Hoje, antes de fazer essa live aqui, eu pedi para o Senhor o que eu devia falar na live. E aí ele falou para mim Efésios. Eu nunca tinha lido esse livro na minha vida. E aí eu abri aqui para ler e, gente, nossa, que livro assim forte da Bíblia. Tem muitos códigos aqui, eu não sei nem por onde começar. Eu grifei algumas coisas interessantes, né, para a gente estar trazendo, né, para o nosso aprendizado, para esse ABC da vida, que é o básico, o arroz e feijão, para que a gente consiga viver, né, em harmonia, viver feliz e ter uma vida mais próspera, né, uma vida mais feliz e alegre em todos os sentidos. E é uma vida que só Deus pode nos proporcionar. Então aqui no Efésios é uma carta do apóstolo Paulo, né? Para quem não conhece, o apóstolo Paulo, ele era perseguidor dos cristãos e ele foi convertido à distância, né? Ele foi convertido de forma 100% espiritual. Ele nunca teve contato físico com Cristo para ele aprender, né? Ele aprendeu diretamente do Espírito. E aí ele escreveu diversas cartas na Bíblia para se comunicar com povos, né, da época aos quais ele transmitia esses ensinamentos, né, de Cristo. E aí, vou começar aqui lendo o Efésios 2:1. A vós outros estáveis mortos por vossas faltas, pelos pecados, que cometestes outrora seguindo o modo de viver deste mundo, do príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos rebeldes. Também nós todos éramos deste número, enquanto outrora vivíamos nos desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da concupiscência. Vou pegar aqui novamente nosso caderninho da explicação e vamos lá. Bom, aqui o apóstolo Paulo fala uma coisa muito interessante, que é a diferença entre quem está na luz e quem está nas trevas, né? E ele faz a analogia de quem está nas trevas está morto e quem está na luz renasceu para uma nova vida, porque é isso que acontece quando você desperta para a sua natureza espiritual, quando você começa a conhecer o mundo, né, inteiro. Não existe um mundo espiritual e um mundo físico. Isso aí é uma forma de falar errônea, está incorreto. Não existe dois mundos, é um único mundo, é o mesmo mundo, está tudo aqui e agora, né? A espiritualidade não é um mundo espiritual e um mundo físico, não, é um mundo, e aí o mundo tem a parte física e tem a parte espiritual. Então assim, o físico, né, aqui através do físico a gente capta apenas 2% da realidade que está ao nosso redor. Isso quando a gente está falando de captação através dos 5 sentidos, que são os sentidos mais comuns despertos na maioria das pessoas. Todo mundo tem, né? Alguns têm até menos, né? Porque às vezes tem alguma deficiência, mas o normal é que a pessoa tenha os 5 sentidos dela, né, ativos. E esses 5 sentidos, eles são muito básicos. Na verdade nós temos 13 sentidos, mas os 5, né, são os básicos e eles nos possibilita enxergar e perceber 2% da realidade que está ao nosso redor. Ah, Felipe, que loucura é essa? Como que eu experiencio na prática alguma coisa assim, para eu perceber do que você está falando? Bom, é muito simples. Você pode ir para um lugar onde esteja sol, né, um dia que está num céu azul, e aí você vai fechar os seus olhos e vai respirar fundo um pouco, e depois você vai abrir os seus olhos novamente, e vai olhar para o céu azul. Muito provavelmente que você vai conseguir enxergar umas luzinhas voando assim, ó, no céu. E se você prestar bem atenção, você vai perceber que tem luzinhas brancas e tem bolinhas escuras flutuando, né? E o mundo é assim, a gente enxerga as coisas, né? Aqui, por exemplo, eu enxergo isso aqui como uma coisa sólida, né? Como matéria. Mas 98% disso aqui é espaço vazio. 98% do que compõe o átomo é espaço vazio. Então, o átomo, eles são bolinhas que ficam assim, dançando, vibrando o tempo todo lá dentro, uma das outras, né? Parece uma mini constelação. Então, se você pegar e olhar para o céu assim dessa forma e fazer
essa respiração para você se acalmar, fechar os olhos para você abrir outros sentidos, etc. Você vai enxergar e aí você vai ver os fótons de luz ali, pá, brilhando. Esses fótons de luz, eles são os mesmos que geram energia para a sua vida. Os fótons de luz, eles vêm do Sol, eles vão para a Terra, aí da Terra eles vão para os alimentos, né? Eles vão para alface, para batata, para os alimentos da Terra, e desses alimentos eles vão para os seres vivos. E os seres vivos absorvem essa energia, né, através dos alimentos. Então, quando a gente está respirando, a gente está inalando essa luz, se chama prana. Então, quando a gente está respirando, né, a gente está inalando essa luz também através do ar. Então, não só a gente ingere energia através dos alimentos, né, como a gente também ingere energia através do ar. Na escola tradicional, eles tentam fazer com que a gente pense que a única coisa para a nossa sobrevivência é a comida, né? Então, nós criamos uma dependência a respeito da comida tremenda. E eu vou falar muito disso aqui, porque existe uma coisa chamada indústria, gente. Indústria. Indústria, qual que é o foco da indústria? Gerar lucro. E vocês, eu já estudei muito marketing na minha vida e muita história de marketing. E, gente, tudo foi construído por um marqueteiro. Tudo que a sociedade acredita hoje foi construído por um marqueteiro que estava servindo a uma indústria. Isso quando eu estou falando das crenças mais comuns, né? Por exemplo, a indústria alimentícia, qual que é o foco dela? Vender alimentos. Então, qual que é o papel dessa indústria no quesito marketing? Fazer as pessoas pensarem que elas precisam mais e mais de alimentos, para que elas comprem mais. Vamos pegar um exemplo, né? Bacon e ovo no café da manhã. Isso daí foi um marqueteiro que plantou isso aí na cabeça dos americanos, para que eles consumissem, para que eles pensassem que isso ia ser saudável, né? Eles pegaram lá um grupo de médicos, né? Deram um cachezinho para os médicos fazer uma pesquisa nada tendenciosa, e aí os médicos divulgaram artigos falando que comer ovo e bacon no café da manhã é bom, sendo que nem é bom tomar café da manhã. Então, quem que fez isso? A indústria, porque eles queriam vender mais ovos e bacon. Então a indústria alimentícia, o foco dela é gerar lucro, e ela faz isso através da venda de comida. E ela programou na mente da sociedade, na mente das pessoas, que elas têm que comer um monte, muito mais do que elas realmente necessitam. Então, por exemplo, a mídia, né? Esse negócio, coma 5 vezes ao dia. Gente, isso é um crime contra o corpo do ser humano. Você comer 5 vezes ao dia é um crime contra o seu corpo. Você está cometendo um suicídio acelerado. Nossa, Felipe, que coisa, né? Como você está falando um negócio desse? Porque o nosso corpo ele não foi feito para ficar digerindo alimento 24 horas por dia. E é isso que a maioria das pessoas vivem. Elas vivem a vida inteira assim. Elas acordam, elas comem. Aí no meio do dia elas comem de novo. No meizinho da tarde elas comem de novo. À noite elas comem de novo. Isso são 4, né? Boa noite, mãe. Um abraço. Boa noite, Sandra Barbosa. Boa noite, Fausto. Deus abençoe. Então, são 4 vezes. Algumas pessoas comem até 5. E aí o que acontece, né? Por consequência disso? O corpo está sempre em digestão. O corpo, para gerar digestão, ele libera toxinas no seu intestino, para que isso desfaça os alimentos e ele absorva os fótons de luz que tem nos alimentos. E aí o seu estômago ele começa a trabalhar, as membranas ali começam a trabalhar para elas absorverem o que é bom e descartar o que é ruim. E aí o que acontece? Elas gastam, né? Elas estão trabalhando, elas gastam energia para fazer isso também. E enquanto o corpo está focado nisso, ele não faz outras atividades. Então o que acontece com essas pessoas que comem, né, o dia inteiro, estão sempre com a barriga cheia? Elas deixam de cumprir várias funções que são necessárias para a sua saúde vital, para a sua vida, para a sua regeneração celular, para a sua saúde mental, para a sua saúde emocional. Então, como ela fica com déficit, né, dessas atividades, é óbvio que isso vai gerar um desequilíbrio na vida dela. Um dos desequilíbrios é a depressão, é a ansiedade. Isso é o quê? É excesso de alimento também. Por quê? O que é uma pessoa em depressão e ansiedade? Uma pessoa que está em desequilíbrio.
O nosso corpo, ele trabalha para gerar equilíbrio, mas quando a gente abusa aqui fora, a gente está dificultando as coisas lá dentro, né, para que esse equilíbrio aconteça. Então, por exemplo, excesso de comida é um desequilíbrio, vai gerar um desequilíbrio. Por quê? Para a gente estar feliz, o nosso corpo tem que estar produzindo 4 hormônios, que é a ocitocina, dopamina, serotonina e... Me ajudem aí, quem está assistindo, se lembra? Esqueci o nome do outro. Serotonina, dopamina, ocitocina e... Tem mais um, pesquisem depois, hormônios da felicidade. Mas aí, o nosso corpo, para produzir esses hormônios, ele tem que estar sem estar fazendo processo digestivo. Por quê? Porque é impossível o nosso corpo produzir ao mesmo tempo esses hormônios da felicidade enquanto ele está produzindo toxinas para digerir alimentos. Então, quando ele está produzindo essas toxinas, ele não está produzindo esses outros hormônios. Então, ou seja, no longo prazo, isso vai gerando desequilíbrio na felicidade do indivíduo até ele se tornar um ser infeliz, pelo próprio excesso de alimento, excesso de comida que ele está ingerindo. Então, assim, por isso que a prática do jejum, ela faz parte do progresso, né, da vida de um ser humano. Por quê? Porque quando ele pratica o jejum, ele começa a despertar para esse vício que ele não sabia antes que ele tinha. Isso é uma coisa natural. Todo mundo que começa a praticar jejum percebe isso. As pessoas começam a praticar jejum por diversos motivos, né? Tem gente que começa a praticar jejum por causa da beleza, por causa da estética, né? Porque isso promove, né, o emagrecimento. Tem gente que começa a praticar o jejum porque isso promove rejuvenescimento, né? Ei, boa noite, Rafa! Boa noite, Rafa! Oh, abraço! Quanto tempo, irmão? Bons tempos! E aí, tem gente que começa a praticar o jejum por causa disso, né? Por causa de estética, rejuvenescimento, etc. E tem muita gente que começa também a praticar o jejum a fins espirituais. Esse foi o meu caso, né? Quando eu comecei a praticar o jejum, eu estava buscando o quê? Me purificar, né, dessa necessidade absurda de comer todo o tempo, né? E me privar um pouco disso para eu conhecer a minha independência através de Deus. Então, assim, o quão longe eu já fui em jejum? 3 dias sem comer. E eu não sentia mais fome. Eu conheço pessoas que fazem jejuns de mais de 7 dias. E não só de comida, mas de água também. Então, assim, conhecer pessoas que fazem isso faz você, no mínimo, se perguntar, né, se as coisas que você acredita realmente faz sentido. Por quê? Se uma pessoa consegue ficar 7 dias sem comer, sem beber água, e a gente às vezes, né, fica meia hora e já começa a achar ruim, então é óbvio que tem algum distúrbio mental, tem alguma coisa errada, né? E a coisa errada é qual que é? É a necessidade absurda de consumir alimentos que eles plantaram em nós, para que a gente seja escravo desse sistema capitalista, industrial que gira em torno da indústria alimentícia. Porque na verdade o ser humano, ele não precisa de tanta comida assim, porque conforme eu falei aqui no início da live, não é só através dos alimentos que a gente absorve energia. A gente naturalmente absorve energia enquanto respira. Se você acha que é só os alimentos que é fundamental para a sua vida, tenta ficar 10 minutos sem respirar. Então não é os alimentos que é tão fundamental assim, porque se as pessoas ficam 7 dias sem comer e sem beber água, agora eu nunca vi alguém ficar 7 dias sem respirar. Aliás, na Índia tem um processo lá, quando, não lembro qual lugar específico, mas tem um lugar lá que os gurus, quando eles chegam no ápice do seu desenvolvimento espiritual, o teste último deles é ficar enterrado por 1 semana, debaixo da terra. Se eles ficarem enterrados e sair vivo, significa que eles realmente dominou, né, a si próprio. Se eles ficarem enterrados e morrer, significa que eles não passaram no teste. Olha só. Então a pessoa para se dispor a fazer um teste desse, imagina o grau de expansão de consciência que a pessoa não tem, né? Para ter uma segurança dessa, para não, me enterra aí, eu vou ficar lá e depois eu vou sair vivo, né? Porque daí ela vai estar até sem ar, né? Então é um negócio muito avançado. Mas agora, voltando a falar do alimento, né? A gente tem gente que tem medo de ficar sem comer, que acha que vai passar mal, que acha que vai morrer, que acha que isso é um vício. O nome disso é um vício. Você pega um drogado, você pode ser um alcoólatra, um viciado em cocaína, qualquer tipo de vício. Quando a pessoa passa muito tempo
né, absorvendo aquela substância, se você tirar aquilo de uma forma abrupta, da noite para o dia, a pessoa vai passar muito mal, porque o corpo dela estava acostumado a receber aquele estímulo. Então ele está viciado naquilo. Significa que ele ficar sem, ele vai sentir muita falta. Então, como toda droga, né, se tirar da noite para o dia de uma forma cortar de vez, a pessoa vai sofrer. Então a comida também. Mas agora, se você começa a praticar, a se abster, você vai superar a abstinência. Olha só, pratica se abster que você supera a abstinência. Então, quando a pessoa vai lá e começa a praticar o jejum, começa praticando 1 hora. Acorda de manhã, você tem costume de comer logo quando acorda, fica 1 hora sem comer. Fala, não, hoje eu vou ficar 1 hora antes de eu comer a primeira vez, eu vou ver como eu me sinto. E aí faz isso, né? 1 vez por semana, 2, 3 vezes por semana. Aí na outra semana você aumenta, faz 2 horas. Aí você vai aumentando. E qual que é a consequência disso? Você vai se libertar do vício em comida. Eu vou dar a minha experiência, vou compartilhar o que eu pratiquei comigo e qual foi o resultado, né? Eu comecei a praticar o jejum e no começo eu sentia que ia passar mal, eu sentia que não ia, eu me sentia fraco, né, por estar sem comer. E aí o que acontecia? Na hora do almoço eu já estava com fome, então era um desafio muito grande. Aí eu começava 1 vez por semana, fui aumentando, né? E aí hoje, eu não sei quanto tempo faz que eu pratico já o jejum, porque eu tomei sem noção dessa questão de tempo, mas hoje o que acontece? Hoje eu como 1 vez por dia e eu não me vejo mais comendo o dia inteiro, não tem como, é muita perda de tempo. O tempo que as pessoas passam comendo, elas podiam estar estudando, elas podiam estar produzindo, elas podiam estar meditando, né, se conectando com Deus para se purificar e se elevar mais ainda. Elas podiam estar praticando diversas coisas. Imagina só quanto recurso. E quando eu falo de recurso, estou falando de tempo, de energia, de dedicação, de tudo, né? Seria evitado se as pessoas se libertassem desses vícios absurdos de comer o dia inteiro, né? Em vez dela comer 4 vezes por dia, ela comesse uma única vez. Todo o restante do tempo, primeiro que o corpo dela vai ser muito mais saudável, muito mais feliz, por conta própria, naturalmente. Por quê? Porque o corpo dela vai voltar a produzir os hormônios da felicidade. No período que ela está em jejum, o corpo está lá, produzindo felicidade. Agora, no momento que ela vai lá e enche a barriga de comida, o corpo começa a produzir as toxinas para digerir a comida e para de produzir os hormônios da felicidade. Então, primeiro sintoma é isso, né? Você fica muito mais feliz. E também você vai se livrando desse vício na comida, dessa dependência na comida, e você vai percebendo que você realmente não precisa, né? Conforme o tempo vai passando, você vai se acostumando, você percebe que a vontade de comer, ela geralmente surge quando você está ocioso, quando você não está dedicado, quando você não está focado, aí surge a vontade de comer. É assim comigo hoje em dia, tipo assim, às vezes durante o dia eu tenho algum momento assim que eu dou uma pausa, estou meio ocioso, aí dá vontade de comer alguma coisa, né, beliscar, experimentar alguma coisa. Mas aí eu paro e penso, mas peraí, deixa eu olhar para o meu corpo, eu estou com fome? Eu estou sentindo a necessidade de ingerir um alimento? Não, então é só coisa da minha cabeça. É só vontade de sentir um prazer, de estimular, de gerar algum estímulo, né? Mas é aí que entra a questão da disciplina. O que é a disciplina? A disciplina é você deixar de fazer algo que tem um prazer pequeno para fazer algo que tem um prazer maior depois. Então, por exemplo, né? Uma vez fizeram um experimento com crianças para ver quais crianças que eram mais disciplinadas. Aí eles pegaram e deram um doce para a criança, um bolinho, né? E falaram assim, eu vou deixar você com esse bolinho aqui, se você comer ele, você só vai ganhar ele. Agora, se você não comer, quando eu voltar eu te dou outro, aí você vai ter 2. Aí deixaram as crianças lá. Algumas crianças comeram, cagaram para a questão de receber outro ou não, nem ligaram. Algumas crianças não comeram, mas deram uma cheiradinha, deram uma lambidinha, um deu uma mordidinha e deixou. E outras crianças foi muito fria e realmente nem tocou no negócio, porque conseguiu enxergar o benefício que ela ia ter em troca daquela disciplina. Essas crianças, elas foram acompanhadas, e as crianças que tiveram mais sucesso na vida foram as crianças que conseguiram ter disciplina,
Foram as crianças que conseguiram deixar de fazer uma ação para ter um prazer imediato, para ter uma ação que vai ter um prazer maior depois. Isso também se aplica, por exemplo, a uma criança quando ela vai lá e economiza para comprar uma bicicleta. Ela deixa de comprar um doce todo dia, por exemplo, para no final de 3 meses ali ela comprar uma coisa maior, uma coisa que ela realmente, né, vai ficar muito feliz em ter. Então isso é a disciplina. Então a disciplina no jejum é isso, é você pensar nesse bem maior que você vai receber. Em todo o tempo que você vai ter livre para você poder fazer suas coisas e todo os recursos, a economia de recursos que vai prover para você também comer menos, e também o tempo que o seu corpo vai estar livre para te fazer mais feliz, porque ele vai estar tranquilo para produzir os hormônios da felicidade, ele não vai estar gastando energia digerindo tanto alimento o dia inteiro. Porque ó, eu também não como carne, então as comidas que eu como digerem rápido, mas quem come carne, a carne ela pode ficar muito tempo dentro do seu organismo para ser digerida, principalmente carnes vermelhas. Então a pessoa vai lá, come carne hoje no almoço, amanhã ela come de novo. Nem saiu ainda a carne que ela comeu no almoço ontem. E aí a barriga vai fazendo o quê? Vai ficando aquele barrigão enorme. Isso é uma disfunção, isso é um absurdo, né? Bom, e aí voltando para a explicação, né, que Paulo faz a diferença ali entre, né, as pessoas que estão mortas e as pessoas que estão vivas. E aí ele fala assim: também nós todos éramos deste número. O que o Paulo está falando aqui? Nós todos éramos deste número. Ele está falando de frequência, de hertz, né? É aquilo que eu falei de, por exemplo, tá aqui as linhas, né? Essas linhas aqui. Então aqui tá 50 hertz, 25, 75, 100 e aqui 500, né? Vamos pular logo para o 500 e aqui 15, né? Então ele está falando também nós éramos do mesmo número, né? Do mesmo número, que número? A frequência, nós éramos dessa mesma frequência. Isso é o número, hertz. Todo o universo ele é medido assim. Então, por exemplo, imagina essa folha aqui. Isso aqui é explicando o universo em uma folha. Isso aqui é igual ao universo. Imagina que todo o universo é essa folha de papel aqui. E aí, por exemplo, nós temos aqui linhas, né? Cada linha dessa, ela simboliza um aspecto do universo, um aspecto de Deus, um aspecto do mundo, né? Então, por exemplo, aqui a linha 15 é onde está emoções de vergonha, de culpa, né? As emoções densas. E aí o que acontece? Essa linha 15, ela é a mesma coisa que a linha 500 em outro estágio, em outro nível, né? Você observa que faz parte da mesma folha, né? Então, e ela está colada, mas ela tem uma distância entre a outra, né? Essa distância está entre essa linha aqui do meio, mas é uma única coisa. Então isso aqui significa o quê? Que a nossa consciência, ela habita entre níveis de existência, mas esses níveis estão todos interligados entre si. Então quando Paulo fala aqui, né, ele diferencia quem está morto de quem está vivo, e ele fala, nós todos éramos deste número. Por quê? Todos, né, éramos deste número e fomos subindo, né? Aqui está a frequência da gratidão, aqui está a frequência, né, da paz. Em 1000 é a frequência de Deus, né? É o todo. Então, mas a partir daqui é só alegria. E aí o que acontece com a pessoa quando ela se conecta com Deus? Quando ela se conecta com Cristo, quando ela começa a conhecer da palavra da verdade, a frequência dela sobe. Então é por isso que Paulo fala, todos nós éramos deste número. E aí que tá, outra passagem aqui, 2:8, né? Efésios 2:8. Porque é gratuitamente que fostes salvos, mediante a fé. Isto não provém de vossos méritos, mas é puro dom de Deus. Não provém das obras, para que ninguém se glorie. Aqui, esse versículo ele traz para a gente a compreensão de que Deus age através de nós. E também traz a compreensão de que é da vontade de Deus a salvação dos seus filhos. Traz a nossa compreensão de que quem se afasta de Deus foram os próprios filhos. Eles mesmos que se afastam de Deus.
Mas é da vontade de Deus, é de graça a salvação, mediante a fé, é acreditar nas promessas dele. É só isso, é só fé, né? Quem tem fé em Deus, ele cumpre as suas promessas na vida dessa pessoa. E não provém das obras, para que ninguém se glorie, né? Aqui também a palavra está nos trazendo a humildade de nós não nos gloriarmos diante dos grandes feitos, né, da nossa vida. Como por exemplo, né, eu já fui uma pessoa terrível, eu era um cara muito ruim, muito briguento, eu caçava briga com os outros, eu era um cara encardido mesmo. E hoje eu sou um cara da paz, eu não brigaria com ninguém. E aí o que acontece? Eu vou falar assim, não, o mérito é meu, eu que fui o cara que estudei, eu que fui o cara que busquei treinamento, eu que fui o cara que me lapidei, que fiz eu me tornar uma pessoa melhor. Não, o mérito é de Deus, Deus fez tudo isso comigo. E através de quê? Através das minhas experiências, através das pessoas com quem eu me conectei, com quem eu conheci na minha vida, com quem influenciou minha caminhada, né? Através de tudo que aconteceu, cada detalhe, né? Cada detalhe da minha vida, sempre foi Deus me moldando para eu me tornar quem eu sou. Da mesma forma como Ele molda você para você se tornar quem você é. Ele está fazendo isso agora. Se você está me assistindo aqui, Ele está fazendo isso agora. Essa comunhão entre mim e você, essa troca de informações. Ele está lapidando nós dois. Porque eu, quando estou aqui ensinando, estou aprendendo mais, porque está reforçando o meu aprendizado. E você que está aí vendo o meu ponto de vista sobre as coisas, está despertando para novos horizontes, para enxergar um novo ponto de vista. Então, a gente está também se lapidando. Mas quem que faz a obra? Quem que me motivou para vir aqui fazer essa live? Quem que me honrou para que eu tivesse a cara e a coragem de vir aqui falar dele? Foi Ele. Então a obra é dele, né? Então assim, quando você percebe que Deus está em tudo e todos, você percebe que até um mendigo na rua pode abrir a boca para te dizer alguma coisa que vai mudar a sua vida para melhor, porque Deus também é um mendigo. Deus também usa o mendigo. Deus já usou o mendigo para falar comigo várias vezes, diversas vezes. Teve uma vez que eu estava caminhando e nesse dia, né, eu estava passando por um aperto financeiro muito grande e eu não tinha o que comer nesse dia. E eu também não tinha dinheiro. E eu não queria pedir ajuda para minha família. E aí eu estava caminhando e estava pensando assim, não, Deus vai prover o meu alimento. Deus vai prover o meu alimento. Né? E aí eu estava caminhando e pensando nisso. E aí um mendigo me abordou para me pedir dinheiro. Ele me abordou, ele estava com um saco de pão na mão. Ele me abordou e falou assim, eu não aguento mais comer esse pão velho. Desse jeito que ele falou, não aguento mais comer esse pão velho. Você não tem um dinheiro aí para me dar para eu comprar uma marmita? Eu quero comer uma comida fresca, quente, isso aqui. E aí eu falei para ele assim, olha, infelizmente eu não tenho, se eu tivesse eu te daria. Você pelo menos tem o pão para comer, então agradece, não reclama não, porque eu não tenho nem pão. E aí o mendigo falou assim, não se preocupa meu filho, pode comer, pega aqui ó, e estendeu o saco de pão para mim. E estendeu o saco de pão para mim. E eu fui lá e peguei o pão. E aquele pão não estava velho, o pão estava fresquinho, tinha acabado de sair do forno, não sei como, estava até quentinho o pão. E aí eu peguei o pão e aí ele falou assim, pega mais. Aí eu peguei mais um pão e ele falou, pega mais, pega tanto que você quiser. Eu falei, não pai, 2 já vai ser o suficiente. Eu falei, 2 já vai ser o suficiente. Peguei o pão e continuei andando. E aí eu sentei na praia, eu estava numa praia no dia, e eu sentei na praia e comecei a comer aquele pão olhando o mar. Aquele foi o pão mais gostoso que eu já comi na minha vida. E o pão não estava seco, cada mordida que eu dava naquele pão, minha boca salivava e o pão diluía. Nossa, não precisou de beber nada, não precisou passar uma margarina nem nada, foi só o pão e foi o pão mais gostoso que eu comi na minha vida. E aquele pão me saciou minha fome.
Eu não tive mais fome o dia inteiro. No dia seguinte eu já ia receber o dinheiro que eu tinha para receber. E eu estava guardando esse dinheiro. Era só aquele dia que eu não tinha. E aí, naquele dia eu não senti mais fome. Aquele pão me saciou e eu passei o restante do dia, trabalhei, enfim, fiz minhas coisas. E no dia seguinte, né, eu já recebi meu dinheiro e voltou ao normal. Mas aquela experiência mexeu muito comigo e mexe até hoje. Porque assim, o diálogo que a gente teve, né, a forma como ele falou comigo, a forma como eu respondi naturalmente, chamando ele de pai, né, de forma natural. E aí o fato também depois, né, de eu ter pego o pão e o pão tá fresquinho, tá até quente, né, sendo que ele tinha falado que era um pão velho. Então, foi muito forte essa experiência na minha vida. Foi muito... gerou assim uma confiança muito grande na providência divina, né? De que Deus ele alimenta até os pássaros, né? Olha os pássaros do campo, eles não têm celeiros, eles não plantam e mesmo assim eles têm comida para eles comer todos os dias e eles vivem felizes cantando. Mas nós seres humanos não, a gente acredita na maldição, né? De que a gente tem que ter uma vida sofrida, tem que trabalhar dor para receber alguma coisa, né? Tem que comer do suor na nossa testa. A gente acredita nessa maldição, mas não é verdade. O Pai provê. Ele provê para os pássaros, ele vai prover para você também. Nesse dia ele proveu para mim. Dessa forma, né? E aquilo me trouxe esse aprendizado, me trouxe esse entendimento de providência divina, né? Essa experiência na minha vida. E depois disso, eu não tive mais esse medo, né? de que as pessoas têm, de passar fome e tal. Então, Cristo veio para anunciar a paz a vós que estáveis longe, e a paz também àqueles que estavam perto. Porquanto é por ele que ambos temos acesso junto ao Pai, num mesmo Espírito. Lembram que na live anterior eu falei da centelha divina? A centelha divina é um átomo de sol que tem no nosso coração. Esse átomo que faz o nosso coração bombear, ele que dá energia ali, né, para o nosso corpo. É ele que é a fonte de vida do nosso corpo. E é através desse átomo, esse é o nosso DNA, é a nossa parte de Deus. É uma fagulha de Deus que tem em cada ser vivo. Todo mundo tem centelha. Não é só os seres humanos. Os animais também têm. Todo mundo tem. E aí o que acontece? Isso é a parte da vida. É a vida. Só existe uma vida. A mesma vida que dá origem a tudo. E aí aqui está falando assim: portanto, é por ele que ambos temos acesso junto ao Pai no mesmo Espírito. Né? Lembra? Eis que estou à porta e bato. Quem está à porta e bate? Cristo. O que tem no seu corpo que está aqui batendo? Seu coração. Então Cristo estava dizendo ali, nas entrelinhas, porque muito aprendizado que ele transmitiu naquela época foi, né, nas entrelinhas. Talvez por causa da época, talvez, não sei por quê, mas tem muita coisa codificada, né? E aí, aqui ó, para anunciar a paz a vós que estáveis longe, a vós, e a paz também para os que estão perto, porquanto é por ele que ambos temos acesso junto ao Pai no mesmo Espírito. Então a paz, ela existe quando nós reconhecemos que nós somos um com Deus, que Cristo é a nossa centelha, que está no coração. O resultado disso, né, é a paz e a comunhão. Por quê? Um só Espírito. Né? Se eu acredito que é um só Espírito, então um só Pai, né? Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, ela decreta isso, a unidade. Na hora que a pessoa fala Pai Nosso, ela está falando do quê? Eu reconheço-me como filho do Altíssimo, eu reconheço-me como filho de Deus, eu reconheço que todos os seres vivos são meus irmãos, por isso que a oração diz Pai Nosso. E aí, através dessa oração, né, acessamos junto ao Pai num mesmo Espírito. Por quê? Eu sou aqui e eu sou ali.
pois em toda parte não há senão um único Deus interior. A mesma fonte de vida que dá vida aqui para o Felipe, que está falando para vocês agora, dá vida para você que está assistindo, dá vida para quem não está, para quem está por aí bebendo, festando, para quem está roubando, para quem está matando, para quem está curando, para quem está salvando. É a fonte da vida. É a mesma vida que dá vida para todo mundo. É Deus. Deus é a fonte da vida. E Ele dá essa vida para todos. Efésios 4, 2. Com toda a humildade e amabilidade, com grandeza de alma, suportando-vos mutuamente com caridade. Sede solícitos em conservar a unidade do Espírito, no vínculo da paz. Sede um só corpo e um só Espírito, assim como fostes chamados pela vossa vocação a uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que atua acima de todos, por todos e em todos. Gente, o mundo só está como está porque essa verdade aqui não está na cabeça de todo mundo. Só existem as atrocidades que existem no mundo porque essa verdade aqui não está na cabeça de todo mundo. Olha, o mundo, ele é abundância pura. A Terra, o planeta Terra é abundância pura. O único problema desse planeta é a retenção de recursos. Esse é o único problema. A má administração dos recursos. Não é que existe escassez de alimento, não. Se você for estudar mais, você vai ver que o pessoal queima, joga fora os alimentos para manter a inflação, porque tem demais. Tem produtor alimentício que recebe para ficar uma temporada sem plantar, para aquele alimento diminuir um pouco no mercado, porque tem muito. A terra dá muito. Só que o problema é que a indústria pegou e canceriginou tudo para monetizar, para gerar lucro, para escravizar. Essa roda é uma roda de escravidão. Por quê? Porque as pessoas, ficam nesse ciclo, de trabalhar, ganhar, gastar, trabalhar, ganhar, gastar, trabalhar, ganhar, gastar, trabalhar, ganhar, gastar. Aí ela não tem tempo para ela estudar, para ela se aprimorar, para ela conhecer o mundo espiritual. Ela não tem tempo para ela evoluir o próprio corpo dela, que é um casulo. Isso aqui é um casulo, tá? Esse casulo é para evoluir, para você virar uma borboleta. Só que a maioria das pessoas vai lá, tem a oportunidade de estar no casulo e joga isso fora. Não faz nada com isso, morre, Aí você vai reencarnar 108 vezes nesse casulo. Depois, se não der certo, você vai retornar todo o seu processo evolutivo. Então, aproveite a oportunidade. Você tem um corpo humano, você pode escolher comunhar com Deus. Um animal não tem essa escolha. Você tem um corpo humano, você pode escolher refletir sobre a vida para expandir a sua consciência. Um animal não tem essa escolha. Você, como ser humano, você consegue controlar os seus instintos para agir de maneira mais inteligente. O animal não tem essa capacidade. Então nós, como seres humanos, nós estamos no ápice aqui desse planeta. E se você for pegar a forma de vida, a nossa forma de vida é a menor que tem. Todas as outras formas têm muito mais seres do que os seres humanos. Os peixes, os pássaros, formiga, todos os animais. Com exceção daqueles que já estão em próximo de extinção, de tanto matança que a gente mesmo promoveu. Então, o ser humano, ele é um ser exclusivo. Ele tem uma comunhão com Deus diferenciada que ele pode praticar. E à medida que ele pratica essa comunhão com Deus, o corpo dele vai evoluindo. O nosso corpo, ele tem muito o que evoluir ainda. A ciência, já descobriu muito mais coisas sobre o nosso corpo, mas comparado ao que o ocultismo já sabia. O que é o ocultismo? Que hoje não tem mais nada. De ocultismo hoje não tem mais nada, Só sobrou o nome. Mas o que é o ocultismo? O ocultismo são os conhecimentos que eram ocultos. São conhecimentos que só eram revelados para pessoas extremamente ricas, para pessoas extremamente poderosas. Maçonaria, Illuminatis e afins, Só que hoje em dia, com a internet, isso foi por terra. Acabou, não existe mais nada oculto. Qual que é o maior segredo da maçonaria? O maior segredo da maçonaria é a alquimia sexual. Eles
Olha, não sei se o pessoal vai gostar, hein? Mas o maior segredo é esse, é a alquimia sexual. O que é a alquimia sexual? Eles preservam a energia sexual para que o corpo deles evolua mais rápido. Porque é essa energia sexual que faz o nosso corpo evoluir. É a energia criativa do nosso corpo, né? Aí vocês podem estudar isso através de Freud, que estudou muito a psicanálise. Né? Tem uns também que chamam de Kundalini, energia Kundalini. Né? É essa energia sexual. E o segredo do maçom é isso. Eles controlam essa energia sexual para usar isso na sua manifestação, né? Da realidade, sobre a sua interferência. Por quê? Nosso corpo ele é uma onda que emite raios, né? de rádio. Então a gente emite essa frequência. O nosso sistema nervoso ele funciona como antena. Então a gente emite aqui uma onda, o nosso sistema nervoso inteiro ele manda para o universo. Então a capacidade, né, a força dessa onda vai depender muito de um corpo. Um corpo saudável vai ter uma onda, né, uma frequência emanante mais forte. Um corpo debilitado vai ter uma frequência menor. E quem não controla a energia sexual, como 90 e poucos % da sociedade, que não faz a menor ideia disso que eu estou falando aqui, eles têm o corpo debilitado. Por quê? Né? O orgasmo ele suga muita energia do corpo humano. A gente perde assim, uma quantidade absurda de energia ali no orgasmo, desnecessária. Né? Então, a reprodução ela foi feita para gerar filhos. Mas aí, a partir do momento que virou um sexo por prazer, isso daí acaba sendo a mesma coisa que o vício em comida, né? A comida, né? A gente vai lá, a gente pode apreciar a comida, ter uma refeição bacana, né? Saborear, etc. Mas a partir do momento que a gente começa a comer 5 vezes por dia, isso daí não é mais saudável, isso aí virou um vício em comida, né? E todo o excesso ele faz mal. Mas essa questão da transmutação da energia sexual, ela vai além, ela vai à questão da preservação mesmo. Tanto que muitas escolas e seitas antigas aí, e presentes, existem até hoje essas sociedades secretas, né, que hoje já não são mais tão secretas, elas praticam rituais de sexualística. Então eles praticam sexo durante o ritual, só que eles não chegam ao orgasmo. É um sexo, né, tântrico ali, que pessoas elas fazem os contatos, têm as coisas, mas ninguém chega ao orgasmo, eles só elevam a sua energia. Então, os ascetas, né, eles deixam de procurar esse tipo de coisa. Por quê? Porque assim, você vai preservar a sua energia. A energia nasce lá na base, lá no chakra base. Ah, não sei nem o que é chakra, Felipe. Pô, aqui você vai aprender, no ABC da vida você vai aprender. Deviam ensinar isso na escola, mas não ensina. Fazer o quê? Então tem que ter os loucos na internet que vai ensinar e mudar a geração, né? Nós temos chakras no nosso corpo, né? Tem centenas de milhares. Só que tem 7 deles que são os principais, que são os chakras vitais no nosso corpo. E o primeiro deles é o chakra base, que é lá, né, onde está relacionado ali também com o nosso chakra sexual e etc. Esses chakras eles são vórtices de energia, que promovem o fluxo de energia do nosso corpo. Né? E também eles estão o tempo todo trocando energia com o mundo, com o planeta. A Terra também tem chakras, ela também tem vórtices. Lembra que na primeira live eu falei que nós somos como células e a Terra é como um órgão, né? E a galáxia é como, né, um tecido e assim, enfim, tudo é um único ser. Então, nós somos essas células, né, desse grande ser que é o todo, que é o universo. O que muda quando a gente entende isso? Né? Quando a gente entende o que está escrito aqui, né, que foi o que eu li agora. Muda que você para de julgar o próximo. Muda que você para, né, de vibrar negativo. Por quê? Vou ler de novo, hein? Com toda a humildade e amabilidade, com grandeza de alma, suportando-vos mutuamente com caridade. Por quê? Eu não entendi que é o mesmo Espírito que habita em mim e que habita no outro, e que habita no outro, e no outro, e no outro. É o mesmo Espírito. Então, eu não sei que eu tenho defeitos, que eu tenho dias que eu estou melhor, dias que eu estou pior, dias que eu estou mais de bom humor, dias que eu não estou tanto de bom humor, que eu tenho uma oscilação. Então, se eu sei que eu passo por isso, eu também sei que o próximo passa por isso. Então, eu vou ter o quê? Humildade é amabilidade. Amabilidade é ser amável. Então, eu vou ser amável. Por exemplo, uma pessoa lá me deu uma resposta ruim, etc. Em vez de eu julgar, eu tenho que entender, essa pessoa pode estar tendo um dia ruim.
assim como eu também estou tendo um dia ruim. E aí o que acontece? Você não emana nenhuma vibração negativa a respeito daquilo, né? Por quê? Por que está escrito que Jesus disse: não julgais para não ser julgados? Porque da mesma forma que medir, vai ser medido. Porque o universo também é um espelho. A sua vida, o que você vive hoje, é um espelho de quem você é por dentro. Então, o que você recebe, né, na sua experiência, no seu contato com outras pessoas, é o resultado do que você tem dentro de você. Então, quando você é uma pessoa cheia de julgamentos, o que você vai encontrar no mundo quando você for se relacionar com outras pessoas? Você vai encontrar também julgamentos, porque está em você. Lembra que eu falei na primeira live que a gente interfere também no outro, que o observador cria a realidade? Lembra do experimento da dupla fenda? Então quando você é um julgador, você também vai ser julgado da mesma maneira, porque está em você, você atrai isso para a sua realidade. Renovai sem cessar o sentimento da vossa alma. Efésios 4, 23. Renovai sem cessar o sentimento da vossa alma e revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus em verdadeira justiça e santidade. Renovai sem cessar o sentimento da vossa alma. Por que que o apóstolo está falando aqui para a gente renovar sem cessar os sentimentos da nossa alma? Porque os sentimentos que criam a realidade, os sentimentos é que emanam as maiores ondas energéticas para o universo. Então os sentimentos é o que mais vai determinar o que você vai receber da vida. É como você se sente da vida. Como você se sente com relação à vida é o que mais vai determinar o que você recebe e deixa de receber da vida. Os sentimentos. Então renovai sem cessar o sentimento da vossa alma. Por que renovar? Porque ele sabia que, né, o profeta é iluminado, então ele sabe de tudo. É a consciência que está aqui. E a consciência, gente, da mesma forma como você tem um cérebro, tem uma memória, tem uma consciência, o todo também tem um cérebro, tem uma consciência, tem uma memória. Essa memória se chama registro acástico. E tem tudo lá, tudo que aconteceu no universo inteiro está nesse registro acástico, que é a memória do todo. E essa memória do todo é acessada pelo profeta quando ele se ilumina. Então, o Paulo sabia do que ele estava falando aqui. Renovar sem cessar o sentimento da vossa alma. Por quê? Porque ele sabia da lei da entropia. O que é entropia no universo? Entropia é a tendência natural das coisas a irem para o rumo da desorganização, da desordem. Então, por exemplo, uma casa, se você não se dedicar para arrumar essa casa diariamente, ao longo de uma semana a casa vai estar muito bagunçada. Um restaurante, por exemplo, se ninguém se dedicar a ir lá organizar as cadeiras vão ficar bagunçadas. Então, entropia é a tendência que o universo tem a ir para desorganização. É a tendência natural de baixo que eu falei. É a entropia. E nós também sofremos da entropia na nossa mente. O que isso significa? Significa que se você não vigiar e cuidar dos pensamentos, igual está escrito aqui também em outra passagem, os seus pensamentos vão ficar desordenados e vai cair na entropia. Então você vai começar a ter pensamentos negativos, vai começar a ter pensamentos pessimistas, vai começar a ter pensamentos suicidas e afins, né? A queda é infinita. Então por isso que a gente tem que renovar sem cessar o sentimento da vossa alma. Revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus. Renovar os sentimentos da nossa alma, ok. Como que a gente renova os nossos sentimentos? Nos revestindo do homem novo, refletindo sobre o novo que a gente se tornou, refletindo sobre a verdade, refletindo sobre coisas boas, agradecendo, né? Tudo isso a gente renova os nossos sentimentos. E a gente, quando a gente se reveste desse homem novo, é lembrar aqui da verdade, lembrar das promessas de Deus. Isso vai fazer você vibrar positivo, você fica alegre, você fica contente, você fica esperançoso. E aí isso muda a sua vibração da polaridade negativa para uma polaridade positiva. E é por isso que as pessoas prosperam, porque elas estão positivas. Quem está positivo vai vibrar para cima, independente da velocidade. E quem está negativo vai vibrar para baixo também, independente da velocidade. Mas se você está positivo, você vai caminhar sempre para cima, você vai prosperar, não importa o ritmo, mas você vai. Agora, a chave da vida é isso, é você aprender a dominar o seu corpo
entre o polo positivo e negativo, para que você consiga sempre ir para o positivo quando você quiser. Para que você consiga estar sempre atento para perceber quando você fica negativo. Porque existe a entropia, existe a tendência natural à desordem dos pensamentos e etc. E aí, a nossa cabeça entra na desordem, o que vai acontecer? Se a gente atrai tudo que está no nosso subconsciente, né? Tudo que a gente emana, toda a vibração que a gente emana, se a cabeça entra na desordem, ela vai atrair desordem. Então, se a cabeça da pessoa está cheia de pensamentos ansiosos, cheia de pensamentos negativos, cheia de pensamentos pessimistas, é isso que ela vai atrair para a vida dela. Porque, lembra, o observador cria a realidade. Experimenta dupla fenda. Então, a pessoa, né, o mundo exterior é um espelho do seu mundo interior. Nada mais que isso. Né? Por isso que o apóstolo fala aqui para a gente renovar sem cessar os sentimentos da nossa alma. Aqui eu separei uma outra passagem muito legal aqui, que fala sobre o vinho. Né? Aqui ele não se dá trabalho de explicar o porquê. Ele simplesmente fala assim, né? Em Efésios 5:18. Não vos embriagueis com vinho, que é uma fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Por quê? Encher do Espírito, gente, é se encher de sabedoria, é se encher de amor, é se encher de alegria, é se encher de animado, né, de motivação. O Espírito é o que há de tudo de bom. E aqui a devassidão, é o que ele está mencionando, é a parte negativa da existência. É o negativo. Né? E aí, ele fala o quê? Não vos embriaguei com vinhos, que é uma fonte de devassidão. Ele está colocando o álcool aqui como uma fonte de devassidão. Então, o que o álcool faz? Né? Eu já bebi muito, hoje eu não bebo mais, mas eu já tomei muitos porres na minha vida. Já fui um cara que bebia muito, gostava, já fui até alcoólatra. E aí o que acontece? Né? Todas as cagadas que eu fiz na minha vida, que eu me arrependo muito de ter feito, que foram coisas que me atrasou, que atrapalhou demais a minha vida, eu estava extremamente embriagado quando eu fiz. Ah, tá colocando a culpa na bebida. Não estou colocando a culpa na bebida não. Não existe culpa, existe responsabilidade. A responsabilidade é minha. Eu bebi, vi o que aconteceu e agora eu tenho a responsabilidade de não beber mais. Porque a bebida ela faz você... depende do quanto você bebe, a bebida vai fazer com que você diminua a sua capacidade de autocontrole. E sem autocontrole nós não somos nada. Sem autocontrole, sem governo de si próprio, você não é nada. E a bebida, ela chega a um ponto, quando falar de coma alcoólico, né, um nível antecedor ao coma alcoólico é a amnésia alcoólica. Eu já tive muitas, perdi até a conta. E aí, do ponto de vista espiritual, a amnésia alcoólica, na verdade, é que não era nem você que estava controlando mais o corpo. Você abriu tanto espaço, né, que a bebida faz isso, você abriu tanto espaço e que não era nem você mais que estava controlando. Então, esse é o estágio anterior ao coma alcoólico. Né? E aí, o que acontece? A pessoa acha que é só ela que está bebendo, né? Mas tem um monte de espírito obsessor que está ali bebendo com ela. E é por isso que não satisfaz, porque tem um monte de gente ali que está usufruindo do prazer ao mesmo tempo. Então, por exemplo, uma coisa é um ser humano que não bebe, ou não é alcoólatra, não tem costume, ele vai lá e vai beber um copo de uísque, por exemplo. Ele está sozinho ali bebendo aquele uísque na hora. Então, na hora que ele tomar o primeiro gole de uísque, ele vai sentir tudo que o uísque tem a proporcionar para ele. Porque ele está experienciando sozinho. Mas se ele beber o segundo copo, ele já não vai estar mais sozinho, porque já vai ter dado tempo de vir um monte de gente para absorver junto com ele. Por quê? Porque você tem um corpo, e ter um corpo tem alguns benefícios exclusivos. De quem não tem corpo não tem esses benefícios. E eles morrem de inveja de quem tem. Só que eles conseguem acoplar no corpo e sugar energia. Então, é como se fosse assim, ó. Vou fazer aqui um desenho didático. Imagina que você, eu, sua mãe, minha mãe, e aqui o Joãozinho, Pedrinho, fulano, ciclano, tal, e aqui Deus, né, o centro,
Na verdade, tudo isso aqui, né? E aí o que acontece? A gente tem conexões, né? A gente tem conexões aqui, conexões, né? Conexões, etc. E aí, esses espíritos obsessores que vão sugar dos prazeres junto com você, eles vêm e acoplam na sua conexão aqui. Aí eles, de alguma forma, eles começam a viver junto com você. Então você vai lá, você bebe, ele também está se aproveitando do prazer dessa bebida. Aí vem outro bêbado aqui e acopla aqui. Aí vem outro bêbado aqui e acopla aqui. Às vezes tem pessoa que está andando por a rua aí com um batalhão de viciado junto com ele e não sabe, né? Porque não tem olhos para ver, mas quem tem um terceiro olho aberto enxerga. E aí o que acontece? Esses né, negativos, eles sugam a energia dessa pessoa, energia vital também, né? Porque eles são negativos, então eles estão perto, né, eles sugam energia. É a tendência de equalização. E aí o que acontece? Quando essa pessoa vai lá bebe, eles estão bebendo junto. Então um copo vai para esse, um copo vai para esse, um copo vai para esse aqui, e a pessoa está lá. O rim de quem que está indo para o pau? É o rim da pessoa. E quem que está se aproveitando do prazer daquele monte de bebida? São os parasitas. Então, aqui está falando, não vos embriagueis com vinho, né? Porque é uma fonte de devassidão. Você se permitir embriagar, você está abrindo portas para vir coisas ruins para a sua vida. Aqui está uma outra parte que eu achei muito forte, muito importante passar. A armadura do cristão. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra principados e potestades, contra a príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Essa é uma passagem muito forte, né? Por quê? Porque assim, existem aqueles irmãos que são os irmãos do amor. E existem aqueles irmãos que são os irmãos do não amor. E aí o que acontece? Os irmãos do amor, eles fazem tudo pelo altruísmo, eles fazem tudo para colaborar com o progresso do todo, eles fazem tudo para colaborar com os outros e não fazem mal para ninguém. Eles aprenderam a se tornar fontes, né? Quando você acende, quando você começa, né? No começo é uma centelha, é só um pontinho. Quando ele começa, né, a ser trabalhado, a ser descoberto, ele vai crescendo, vai virar um foguinho, e vai virar um fogão, até que vira uma chama que não pode ser mais apagada, um fogo poderoso. E aí o que acontece? Você se torna uma fonte de doação. Você doa amor, você doa luz, você doa atenção, você doa recursos, você doa soluções, você doa tudo. E o contrário, a outra galera, é a galera que não doa nada, que quer tomar dos outros. Então, porque eles não aprenderam a ser fonte, eles estão afastados da fonte, ao contrário. E aí, por eles estarem afastados das fontes, eles vão e pegam, né, dos outros, eles sugam dos outros. Então, assim, da mesma forma como o amor, ele alimenta, né, quem está conectado com o amor, o medo alimenta quem está conectado com o medo. Então existem esses seres tenebrosos que se alimentam do medo. E é por isso que eles conduzem a sociedade para ficar vibrando no medo. E é por isso que tem, né, tanta notícia tendenciosa nos jornais, tanta tragédia sendo divulgada. As tragédias, elas sempre existiram, gente. O mundo também está sujeito à oscilação da lei do ritmo. Só que não era tanto divulgado, né? Eles divulgam propositalmente. Por quê? Para promover energias negativas, porque é disso que eles se alimentam. Então, por exemplo, um artista vai lá
faz pacto lá, né, com os tenebrosos para conseguir o sucesso. Aí, beleza, tá bom, você vai ter aqui, 10 anos de sucesso, 20 anos de sucesso. Qualquer conta, é só a alma, nada demais. Tá bom. Aí a pessoa vai lá, atinge o sucesso, tal, né, mundial, nacional, enfim, dependendo do que ela pediu e do quão luz ela tinha para ser negociável. E aí vem a cobrança, depois vem a cobrança, e eles vêm buscar. E às vezes vem de monte, né? E aí o que acontece? Morre, essa pessoa morre, o avião cai, o carro explode, né? Tem uma doença, alguma coisa acontece e a pessoa morre. Quanto mais trágica for a morte da pessoa, melhor para eles. Porque quanto mais trágica for a morte daquela pessoa, maior o sentimento negativo que aquilo vai gerar, que aquilo vai reverberar no mundo. E como eles se alimentam de sentimentos negativos, então eles reverberando medo, reverberando dor, eles estão se alimentando, estão ficando mais fortes. Então, por exemplo, Marília Mendonça foi a coisa mais buscada na internet no mundo, no ano inteiro que ela morreu. Então, olha quanta dor, quanto sofrimento os caras não conseguiu gerar com essa ascensão e depois com a queda dessa celebridade. Tudo intencional, tudo para gerar essas energias, né? Porque eles se alimentam. Então, você está vibrando no medo, você está alimentando esses príncipes deste mundo tenebroso, que é o que fala das forças espirituais do mal. E aí é que fala para colocar a armadilha de Deus, a armadura, desculpa, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com verdade, o corpo vestido com couraça da justiça. Por que cingidos com a verdade? Porque nós estamos suscetíveis à queda quando nós esquecemos da verdade, quando nós não estamos conscientes da verdade. Porque a nossa vida nada mais é do que uma manifestação daquilo que nós temos consciência. Então, tudo que você tem na sua vida hoje, antes de chegar na sua vida, foi uma consciência que você aceitou e aquilo se materializou. Então, quando nós estamos firmes na palavra da verdade, a gente está utilizando isso como uma armadura, como um escudo que vai nos servir nos momentos que a gente estaria ali sendo sujeito à queda, à lei do ritmo, né? Conforme eu expliquei. Então, a pessoa, quando ela conhece a lei da verdade, quando ela conhece a palavra da verdade, ela usa da palavra para ela escapar desses momentos. Então, por exemplo, está com medo, né? Tem o Salmo lá 23, o Senhor é meu pastor. O pastor, ele cuida das suas ovelhas. O pastor, ele afugenta os lobos. O pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Então, no momento que você ora essa oração e você acredita e você aceita ela, você está praticamente se blindando. A questão é que, para que isso aconteça, de fato, você tem que ter uma consciência expandida, uma consciência espiritual. Você tem que entender um pouco para você acreditar, para você permitir aquilo na sua vida, né? Para você entender o significado das coisas, quando você falar as palavras. A palavra não tem poder, tá? Tá errado dizer isso. Eu mesmo já errei muito dizendo isso. Tá errado. A palavra não tem poder, ela aciona o poder. Ela aciona o poder. O poder é o todo, é o vácuo, é o neutro absoluto. A fonte de tudo, a fonte de todos. Esse é o poder. E a palavra aciona o poder. Bom, e por último, honra teu pai e tua mãe para que seja feliz e tenha vida longa sobre a terra. Esse daqui, ele tem muito a dizer com sucesso, né? E com prosperidade também. Por quê? Quando a gente honrar o pai e a mãe, não está falando que você tem que também, tipo assim, às vezes a pessoa nasce numa família muito ignorante e sofre, né, com pai e mãe e tal. Não quer dizer que você não tem que buscar evoluir, se aprimorar, aprender coisas novas, viver coisas novas, etc. Não. Honrar o pai e mãe é você aceitá-los como eles são e ser grato por eles. Por exemplo, meu pai,
eu tive poucos contatos na minha vida com meu pai. Ele foi viciado em drogas, ele foi preso, ele foi, né, passou muitos anos em clínicas de tratamento, muitos anos na rua, uns anos preso. Então eu tive pouquíssimos contatos com ele ao longo da vida dele. Mas eu aceito ele do jeito que ele foi. Porque graças a ele que eu estou aqui, graças a ele que eu tenho esse genes aprimorado, essa cara bonita. Então, ele fez parte da minha vida para eu poder estar aqui. Mesmo que eu nunca tivesse visto ele nenhuma vez, eu ainda teria que ser grato por ele. Porque foi através do genes dele que possibilitou para esse corpo um espermatozoidezinho virar isso aqui. Mas esse espermatozoide carregava o quê? A origem genética de 14 gerações atrás da minha. Isso incluía o meu pai, meu avô, meu bisavô, etc. 14 gerações é carregado no seu DNA. Então, honrar pai e mãe é ser grato por eles. Esse foi o lar que você nasceu para proporcionar a evolução que você tinha que ter. Então, se você nasceu num lar perfeito, parabéns, bacana. Se você nasceu num lar com umas turbulências, parabéns, bacana também, porque é esse lar que vai proporcionar para você a evolução que você tinha que ter. Então tá tudo bem, tá tudo certo, né? Honrar pai e mãe, aceita eles do jeito que eles são. Isso inclui aceitar os defeitos também. Não quer dizer que você precise replicar os defeitos, mas só aceitar. Ele era assim porque o pai dele criou ele assim, o pai do pai dele criou ele assim, só que esse ciclo acaba comigo. Eu não vou repetir com meu filho os erros que os meus pais cometeram comigo, mas eu amo e aceito os meus pais do jeito que eles foram. Sou grato por eles por ter me dado a vida, me dado o corpo do jeito que é evoluído e tal, né? Porque você já é a evolução dos seus pais, e seus pais são a evolução dos seus avós, e o DNA ele vai se aprimorando, o corpo vai se aprimorando a cada vez. É por isso que hoje em dia a geração é tão inteligente, né? Dos novos, eles têm tanta facilidade com tecnologia, etc. É diferente. O corpo está em evolução. O nosso corpo, a gente ainda não sabe ainda até onde vai chegar a evolução, né? O quanto a gente vai aprimorar, o quanto a gente vai aprender a usar os nossos corpos. Os outros, né? Os outros 8 sentidos que a gente não aprendeu na escola que tinha. O sexto sentido a gente aprende através dos filmes, né? Tem uma mulherada aí que acredita muito no sexto sentido. E o sexto sentido, né, nada mais é do que você conseguir, né, ter a premonição de coisas, né, sentir, ter mais sensibilidade com as coisas. Então, algumas pessoas já têm esse sentido mais desperto do que outras. Não sei quanto tempo que eu fui de live já, porque se eu começar a falar aqui, vai embora, hein? Eu não... Bom, essa foi mais uma live do ABC da Vida. Não sei quando vai ter a próxima, não marco data, não marco hora, porque se eu fizer isso, aí eu vou acabar não fazendo. Então, vai ser assim, quem der sorte vai pegar, vai assistir ao vivo, quem não der, assiste depois, não tem problema. O mais importante é que eu estou aqui, estou transmitindo a mensagem. E qual que é o intuito dessas lives? Por que eu estou fazendo isso, né? Eu senti uma necessidade muito grande, Deus colocou esse chamado no meu coração e eu negligenciei isso por muito tempo já, né, que é compartilhar tudo que eu aprendi, tudo que eu estudei durante essa caminhada de vida que eu tive. Eu saí de casa com 17 anos, desde lá eu vivi muita coisa na minha vida, né? Eu estudei filosofia, fui atleta de fisiculturismo, depois eu me tornei empreendedor, né? E ao longo dessa jornada sempre estudando, sempre praticando, sempre conhecendo, sempre experienciando. Eu era ateu e me tornei, né, um devoto. E não foi nenhum homem que fez essa conversão, foi o próprio Deus que me converteu através das experiências de vida. E ainda assim eu negligenciei muito tempo, né? Eu me neguei a aceitar durante muito tempo, apesar das evidentes provas que Deus colocava no meu caminho, né, para eu aceitar a existência dele. Eu me negava a aceitar. E por que eu me negava a aceitar Deus? Porque eu não compreendia, né, como que era possível a existência de um Deus e a existência do sofrimento ao mesmo tempo. Como que era possível a existência de um Deus e a existência de um assassino ao mesmo tempo? Como que era possível a existência de um Deus e de um estuprador? Eu lembro que quando eu me afastei muito da igreja, eu fiquei sabendo de um caso de estupro que aconteceu, né, de tentativa, né, de estupro que aconteceu dentro da igreja.
Então, um padre que tentou com coroinha, alguma coisa assim. E aí, isso, né, ficava na minha cabeça, a questão do sofrimento. Como que pode, né, existir um Deus e ter esse sofrimento, e ter essas coisas ruins, né? Só que aí, meu amigo, aí que começa a compreensão. Aí que começa o jogo. Por quê? Porque assim, aqui se faz, aqui se paga. Não existe um inferno. Aqui se faz, aqui se paga. Aqui, ao mesmo tempo, tem gente que está recebendo, tem gente que está pagando, tem gente que está servindo, tem gente que está nascendo, que está evoluindo, tem de tudo aqui. Então, às vezes você vai lá, aí você fala, né, não entendo o que está acontecendo, por que a pessoa nasceu assim, etc. Mas você não sabe o que ela fez na outra vida. Aí tem aqueles que não aceitam isso, acham que a gente só tem uma vida, essa aqui acabou, né? Aí fica complicado, né? Porque como que você explica então uma criança que nasce com deficiência, as coisas ruins que acontecem, como que você explica isso? Não tem explicação, né? E o karma, ele existe, né? É uma balança. Então, quando a gente vai lá e faz uma coisa ruim, a gente vai experienciar aquela coisa ruim, para que a gente perceba que ela é ruim e não faça mais. Então, se o indivíduo foi lá, matou, roubou, etc., se ele não aprender por conta própria que ele não deveria ter feito isso, ele vai ter que experienciar isso, para que ele possa perceber que é ruim e que não faça mais, para que ele evolua. Mas tem uma continha para pagar, assim como a gente também tem, né, contas no banco, dívidas, etc. Também tem essas coisas com relação às coisas que a gente faz na vida. Então, tudo que a gente faz está sendo observado, está sendo registrado, está sendo contabilizado. Então, você vai lá, faz uma boa ação, está sendo contabilizado. Isso vai voltar para você. Você faz uma ação ruim, está sendo contabilizado, vai voltar para você também. E é ciência pura, gente, não tem nada de misticismo aqui, tá? Você só não acha que isso aqui é científico porque você não aprendeu na escola. E sabe quando que eles vão ensinar isso na escola? Só quando cair o sistema. Só quando a gente derrubar quem está no controle hoje. Porque hoje os formatos educacionais eles foram feitos para formar escravos, não para formar seres humanos. Foi criado para formar escravos, para perpetuar a escravidão. Escravidão acabou, só na sua cabeça que acabou. Não acabou nada. Na verdade ficou mais barato para eles ter escravo. Porque antigamente você tinha um escravo, você tinha que dar alimento, casa, você tinha que dar cuidados médicos, você tinha que dar... se o escravo ficasse doente, você não cuidasse, morria, você tomava prejuízo, porque ele não ia trabalhar e o dinheiro que você pagou por ele, você perdia. Então, ou seja, a responsabilidade era muito maior, né? Agora, hoje não. Hoje você paga um salário para ele, né, um salário mínimo, e ele se vira com aquele salário, né, para fazer o que for, e tem ali um horário para cumprir, tem dias para estar ali fazendo, quer queira, quer não queira, quer esteja bem, quer não esteja. Se não querer o emprego, tem 100 mil lá no gueto esperando para pegar a vaga dele. Então, tudo é muito bem estruturado. A questão da escassez de emprego, né, o desemprego, tudo é muito bem forjado para que não existe escassez de emprego. Não existe isso aí de desemprego. O que existe é a ilusão. Porque assim, o sol brilha para todos. Se você está desempregado e você pensar assim, como posso servir? Quem posso ajudar? O que eu sei de bom que pode ajudar alguém que essa pessoa queira me pagar por isso? Você nunca vai ficar desempregado. O desemprego, a escassez, ela é gerada pela falta de reconhecimento das moedas de troca. A pessoa não reconhece suas moedas de troca. E aí, uma vez que ela não reconhece suas moedas de troca, o que são as moedas de troca? É o seu valor interior. É aquilo que você tem a agregar. Por exemplo, se você sabe ensinar a ler, isso é uma moeda de troca. Você pode pegar uma pessoa que não sabe ler e ensinar ela a ler. Então, por mais que você não tenha dinheiro, você tem as suas moedas de troca interiores, que é o quê? As suas habilidades, suas aptidões, seus conhecimentos. O que você tem para passar adiante? O que tem em você que você pode dar? Isso é sua moeda de troca. E uma vez que você adquiriu, nunca mais acaba. É infinito. Então o recurso é infinito. Só não é para quem não aprende isso.
para quem não aprende a dar valor para suas moedas de troca, para quem não aprende a vender o seu peixe, para quem é dependente, quem sempre vai depender de um emprego, de um chefe, de alguém que vai pagar um salário ali. Por quê? Porque ele não reconhece o valor das suas moedas de troca. E aí essa pessoa, se ela fica sem dinheiro, ela fala, fudeu, tô pobre, tô sem dinheiro, porque ela não reconhece as moedas de troca. Agora um ser humano desperto, né, ele sabe que ele tem moeda de troca, então ele nunca vai estar sem dinheiro, sem recurso. Recurso é infinito. Fizeram você acreditar na escassez, esquece a escassez. Não existe. Os recursos é infinito. Por exemplo, eu fui um cara que por muito tempo acreditei na escassez da água, né? Plantaram na minha cabeça quando eu era criança que tinha pouca água no mundo e que a gente tinha que economizar água porque ia acabar a água. Então eu acreditei nessa escassez e por muitos anos eu vivi acreditando nisso. Até que um dia alguém falou para mim assim, não foi nesse dia ainda, mas esse dia foi o começo do despertar dessa crença limitante, né? Porque assim, informação é igual semente, gente. Às vezes você está absorvendo uma informação aqui que você não vai compreender, mas daqui 2, 3, 5 anos você acaba captando outras informações que rega a semente da informação que eu plantei agora e aí ela germina e vira uma sabedoria, uma coisa que você vai conseguir aplicar na sua vida, né? Então eu por muito tempo eu acreditei nessa questão da água, até que um dia alguém falou para mim assim, olha, mas você acredita mesmo nisso? Olha o tanto de água, a gente estava de frente para um rio gigante, né? Olha o tanto de água que tem aqui, e olha o tanto que chove, olha o tanto de água que vem do céu, será mesmo que falta água? Será que isso é uma mentira? E a pessoa que perguntou, ela também não sabia, ela só estava questionando, né? Mas essa questão abriu a mente. E aí depois eu fui entender qual que é o processo da renovação da água, né? Então assim, hoje eu tenho total autoridade para dizer que os recursos da terra são abundantes e infinitos. É a nossa própria limitação de compreensão da realidade que faz a gente acreditar na escassez e na limitação. Mas todos os recursos são abundantes. O ar que você está aqui respirando, que é o mais essencial para a sua vida, né? Acabei de respirar aqui, então eu puxei um ar e soltei outro ar. Aí esse ar ele foi transformado aqui, né? Ele concedeu, pegou e saiu. Aí quem que vai respirar esse que saiu, que virou gás? As árvores. Aí as árvores respiram o que eu coloquei para fora, elas colocam para dentro. Aí elas vão colocar para fora o que eu tenho que colocar para dentro. Então a gente está totalmente conectado com elas. A gente dá vida para elas, elas dão vida para a gente, né? Então assim, o recurso está se auto-renovando o tempo todo, nunca vai acabar. Quando tiver ser humano e tiver planta, tiver árvore, o recurso está se renovando. A água, por exemplo, né? Esse aqui é o símbolo do infinito. Essa explicação eu aprendi com o Pablo Marçal, gratidão Pablo. E aí vou replicar aqui agora. Nossa, está bem feio o meu símbolo do infinito aqui. Vou fazer um 8. Aqui. Então vamos pegar aqui. Esse microfone na minha cara. Então aqui, ó, o infinito, né? Aqui tem os rios. Os rios, eles descem para o mar. Toda fonte de água, todo rio, ele desce para o mar, né? Toda nascente de água, ela vai terminar no mar. No mar faz as chuvas, vira chuva. A chuva volta a chover para a terra e a terra volta para as fontes, para as nascentes. As nascentes voltam para o mar e o mar volta a chuva volta para a terra. Então nunca vai sair uma água daqui da terra. A água que tem aqui sempre vai continuar aqui. Ela só está se renovando, mudando de forma, né? E se renovando a todo tempo. A mesma coisa o ar, né? A gente respira o ar, aí solta. Aí as árvores respiram e soltam o gás, né? Aí o monóxido de carbono lá, tudo. Aí elas respiram e a gente respira de novo e solta. Aí assim, ó, também, né? A comida. O boi vai lá, come a grama. Aí o leão vai lá, come o boi. Aí o leão morre, a grama come o leão. Aí a grama nasce, o boi come a grama.
Então, ó, percebe que é um ciclo infinito? Ó, nunca acaba. Não existe fim. O fim é um nome que as pessoas deram para novos começos. Só existe novos começos. Não existe fim. Vou terminar assim. Chegou ao fim. Não, agora é um novo começo. Por quê? Você finalizou aqui de me assistir, você vai começar a fazer uma outra coisa. Eu finalizei aqui minha mensagem de hoje, eu vou começar a fazer uma outra coisa. Então, não existe fins. Só existem novos começos. Deus abençoe. Vou finalizar com uma oração aqui. Se você assistiu até aqui, comenta aqui embaixo para eu saber. Fala assim: eu, hashtag, fiz a oração. Então, ora comigo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém. Gratidão. Deus abençoe. Até a próxima.